Vossa Excelência, senador Márcio Bittar, também um ministro, Ernesto Araújo, e colocar o seguinte: quando o presidente Bolsonaro foi eleito, eu acho que duas palavras representaram a mudança, né? Foi o sentido de esperança e de mudança, tanto aqui no Congresso quanto na sociedade. E as pessoas no Brasil querem que as coisas deem certo, né? Eu também quero. Eu acho que o sentimento aqui no Senado Federal é o sentimento de contribuir, de colaborar para que o Brasil dê certo. Nós queremos. O Brasil tem que dar certo, né? Porque os desafios são tão grandes na educação, na saúde, no trabalho, no desemprego, na assistência, nas contas públicas, né? Em todos os setores. Então, a gente quer que dê certo. Mas é muita confusão ao mesmo tempo. E eu vejo essa confusão não só nos meus olhos, ministro, sob os meus olhos, mas eu vou no supermercado, vou no açougue, estou na rua, tal, e as pessoas me param e dizem: olha, que bom, né? Que bom que está lá, o que você acha? Vai dar certo ou não? Mas o próprio povo diz: não é muita confusão? Eu digo: é muita confusão. Falei com o Major Olímpio no outro dia, com quem eu me relaciono, e com Fernando Bezerra, que é o líder do governo aqui também no Senado. Eu digo: olha, fale com a turma lá, falem com a turma, para não ter uma confusão por dia. Vamos ter uma confusão por semana e depois uma confusão a cada 15 dias, a cada mês, porque é todo dia alguma coisa que não diz respeito ao ato de governar, né? Eu cito, por exemplo, não, vamos comemorar o dia 31 de março. Nem os generais estavam pensando nisso, eu acredito, né? Não faz parte da discussão, né, que o Brasil precisa enfrentar. Ao mesmo tempo, não, vamos fazer aqui, vamos diminuir os impostos sobre os cigarros. E vai lá, a gente está discutindo diminuir impostos com a opinião contrária do mundo inteiro. E o senhor também coloca a sua opinião sobre nazismo, fascismo, esquerda, direita e tantos outros assuntos, que eu diria: olha, isso é uma opinião pessoal, né? Uma opinião pessoal e que não contribui. A gente tem que, na verdade, fazer o esforço para que haja união no Brasil, diálogo no Brasil. Eu sou da área da educação e jamais me atreveria a dar uma opinião sobre educação sem consultar outras pessoas, porque a minha opinião pode não estar correta. Ou vamos refletir em conjunto para assim ver. Então, nesse sentido, eu acho que o Ministério das Relações Exteriores, que tem um quadro altamente competente e qualificado, né, assim me permita dizer, a primeira missão é realmente dialogar, pacificar, ouvir as pessoas, né, para que isto seja feito, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente entende que, num início de governo, haja muitas críticas aos governos anteriores. Isso acontece nos estados, nos municípios. Não concordo com esse procedimento, porque o povo quer saber o que você vai fazer, o que nós vamos fazer daqui para frente, né? Porque senão a gente poderia criticar também. Até o meu xará amigo, né, Flávio Bolsonaro, agora há pouco colocou, né, que as mentes estão fugindo, as mentes brilhantes estão fugindo por causa da falta de ênfase em ciência e tecnologia. Mas ontem ainda aprovamos um requerimento na Comissão de Educação, porque houve um corte violentíssimo na área da ciência e tecnologia agora, né? É um corte muito forte. Mas nem por causa disso eu vou criticar o governo Bolsonaro, porque nós vamos tentar solucionar esse problema. Porque o Brasil não pode ficar sem ciência e tecnologia para sua independência, para a geração até de recursos, que se você desenvolve um software adequado,
isso vale mais do que, às vezes, uma plantação de soja no país inteiro, né? De onde que vêm essas mentes brilhantes? Vêm das nossas universidades também. Há problemas? Claro que há, né? Mas vamos, se houver, corrigir isso, né? Em que sentido? Nós temos médicos brilhantes no Brasil, engenheiros, arquitetos, professores, pedagogos, agricultores, agrônomos, tudo, né? Foram formados nas nossas universidades, né? Então, eu sou professor de universidade também no Paraná. Nós temos 5 federais, 7 estaduais e muito bem ranqueadas no Brasil. Então, eu penso assim, sabe, senhor ministro, que nós estamos entrando em muita bola dividida, né, como o povo costuma falar aí, né? Então, a pergunta que eu faria, né, também nesse sentido, não é propriamente uma pergunta, um posicionamento para a gente baixar a bola em tudo, né? Não ter opinião sobre coisas que são desnecessárias nesse momento, né, da história do Brasil, né? A gente tem que discutir emprego, renda, educação, trabalho, salário, desenvolvimento, ciência, tecnologia. Eu morei 3 anos nos Estados Unidos, né, também, e conheço bem a realidade lá. Fiz o meu PhD lá na Northwestern, em Evanston, perto de Chicago, onde o Paulo Guedes também estudou, né? E a gente sabe que as coisas mudam lá. Por exemplo, Trump. Eu não gosto do Trump, mas eu acho que a gente tem que, lógico, discutir e fazer. Daqui a um ano, sabe lá se o Trump vai ser eleito ou não, né? Talvez não seja, e aí vem uma outra tendência. A gente vai ter que dialogar com o novo presidente. Com Israel, a mesma coisa. Tem que dialogar, mas tem que dialogar com todos os árabes, os palestinos, porque nós temos que contribuir. O Brasil tem uma vocação para ser protagonista no mundo. Agora, para ser protagonista, tem que dialogar, tem que conversar, tem que escutar. Eu já estou terminando, tem que tomar um posicionamento. Então, eu diria, senhor ministro, assim, a possibilidade, né, da gente ter assim um rumo no Ministério, e o senhor é o ministro também, para que o Brasil assuma essa sua missão no mundo e que o governo possa, até eu faço apelo aqui ao Flávio Bolsonaro também, que está aqui no lado, né, para a gente conversar mais e dizer, olha, vamos baixar a bola, vamos conversar, vamos nos unir, criticar o governo, os anteriores no começo é bom, mas o povo vai começar a perguntar. Quero soluções daí para os desafios que o Brasil quer enfrentar, né? Obrigado. Senhor ministro, 15 minutos para resposta dos 3 senadores. Muito obrigado, presidente. Vou procurar ficar nos 2 minutos também. E eu diria o seguinte, que nós estamos lidando com o governo, né? E dentro do governo é um grupo, né? Um conjunto de pessoas, né, Flávio, que está no país, né? Na agricultura, na educação, no Ministério, Casa Civil, sob a coordenação do presidente. Então, num grupo, certamente as opiniões pessoais devem ser completamente evitadas, né? Completamente evitadas. Porque o senhor, assim como ministro das Relações Exteriores, eu falei antes do nazismo, fascismo, pode ter as suas opiniões pessoais. E a gente pode discutir em outro momento, mas como ministro das Relações Exteriores, a sua opinião passa a ser a opinião do governo, do Brasil, sobre um determinado assunto. E isso é que não pode acontecer. Eu falei antes, eu não ousaria dar a minha opinião sobre educação, e sou da área da educação, tenho PhD na área e tudo, mas não ousaria, sem discutir com quem faz a educação, para, inclusive, fortalecer isso. Então, que vamos ter conflitos aqui no Congresso, vamos ter, porque a reforma da Previdência, tributária, a PEC ontem da emenda impositiva
mas são conflitos naturais, assim, de propostas de governo. O que eu falei antes na bola dividida é que não são essas, são as opiniões não só do senhor, mas de outras pessoas, né? Então, nesse sentido que, de fato, e com todo o respeito também, né, que a gente possa, assim, se concentrar, porque o povo brasileiro está esperando muito do Congresso, do governo, e o povo brasileiro, sendo conversado no supermercado, na rua, e a gente conversa o tempo inteiro, eles estão dizendo, acho que tem muita confusão, né? E não é confusão da boa, né, da reforma, geração de emprego, renda, ciência, tecnologia, universidade, mas são opiniões, e as opiniões acabam dominando o cenário político e tudo. Então, eu diria, particularmente no Ministério das Relações Exteriores, com a tradição toda que foi levantada, e o senhor sabe, o senhor é ministro e tem toda a carreira nesta área também, eu acho que nós temos que, assim, dialogar, conversar. Para ser protagonista, a gente tem que escutar um lado, tem que escutar o outro e chegar a conclusões boas. Vamos com Israel? Vamos. Nada contra Israel, mas vamos com os árabes também. Vamos com os Estados Unidos? Não há dúvida disso, né? Eu não tenho dúvida alguma. Mas vamos ser submissos aos Estados Unidos, quebrando a reciprocidade? Em hipótese alguma. Nós somos protagonistas, né? Os brasileiros queremos ser, o Brasil quer ser. Então, e nesse sentido que eu falei, não é uma pergunta, e espero que não seja uma crítica também, porque afinal o governo, como o Chico Rodrigues colocou, está começando, mas a gente tem que pegar o rumo, né, certo, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Obrigado. Algum comentário da tréplica, ministro?